cara, não tem jeito, não tem jeito. Vamos para cima. Tem que ter um guia, que senão eu não consigo. Eu assumo que eu não consigo lembrar de tudo mais, cara. Minha mente não é tão mais potente quanto a sua, não. E isso está gravado, agora gravamos aí. Bom, boa noite, pessoal. Hoje, depois de algum tempo, aí, a gente vai falar aí, voltar aí um tema que às vezes parece que é bobagem e tal, mas a gente vai falando, como a gente falou na semana passada do SPTM, PTW, e a gente começou a conversar de algumas coisas mais pontuais em cima de um fundo, foi maravilhoso, até acho legal também, a gente vai fazer mais também, e virou o fórum de discussão legal, que é o objetivo desse momento que a gente passa aqui juntos, né? E agora a gente trouxe aqui para a sugestão de tema 5 indicadores, né? Que são 5 indicadores, não são os únicos, mas são 5 indicadores, existem outros, mas a gente vai tentar focar nesses 5 indicadores principais aqui de FI. E muita gente pergunta, né, pô, por onde começar a escolher, por onde começar a eliminar, por onde começar a fazer a minha seleção de FI, e na plataforma mesmo tem bastante lugar para a pessoa desenvolver, o Henry vai fazer essa parte mais prática aí, né, e eu vou dar uma pincelada na teoria, por isso que eu vou prometer ser bem rápido, porque a teoria geralmente é mais chata, mas tão importante quanto a prática é saber a teoria, né? A gente sempre quer pular a prática, mas não tem jeito. A gente vai falar de 5 indicadores, que são eles: o dividend yield, né? O patrimônio líquido, o número de ativos ou contratos, o preço, que importa bastante, é um indicativo, é um indicador, e o ágio e deságio, né? Não são os únicos, e talvez, da concepção de alguns investidores, como eu sempre gosto de deixar, não são, talvez, os mais importantes, mas são 5 indicadores. Existem outros, existem tipo de gestão, existe localização do próprio imóvel, se for um fundo de tijolo, existe a gestão ativa ou passiva, ou existe se o prédio, né, se for um fundo, de novo, se for um fundo de tijolo, a pessoa só compra se for AAA, né? Se o cara tiver o Green Building, no fundo de papel, só compra se tiver um indexador for IGPM, enfim, existem, eu quero deixar claro aqui, que existem milhões de indicadores, tá? E quanto mais a pessoa vai se aprimorando, né, no estudo do fundo imobiliário, ela vai ficando mais depurada. É normal isso em tudo, né? A vida da gente é assim em tudo. Então, esses são os 5, vamos dizer assim, macro, tá? Que é o que a gente usa na plataforma como eliminatório, né? Eu, particularmente, uso esses 5, né? Então, se ele não estiver pagando um dividendo, se ele não tiver um patrimônio, se ele não tiver um número de ativos ou de contratos, se estiver fora do preço, ou com ágio, ou com um deságio absurdo, eu prefiro não pegá-lo, tá? Eu saio fora, eu uso isso aqui como que a gente chama de macro, né? Indicadores macro. Então, os indicadores macro, na minha concepção pessoal, e só pessoal, são eliminatórios, né? Então, eu não compro um fundo que não está pagando um dividendo, não compro um fundo com patrimônio pequeno, não compro um fundo monoativo, ou mono com um contrato só, não compro um fundo que esteja com preço em desacordo e nem um ágio e deságio. Isso a gente vai ver aqui através da teoria que eu vou passar e através da prática que o Henry vai colocar na plataforma para vocês verem como que a gente faz isso na plataforma, tá? E aí tem uma dica aqui, que é uma dica mais do que maçante, mas nunca é demais falar, igualzinho no voo da Azul, você já sabe, mas é bom lembrar. Nunca, em tempo algum, se baseie em apenas o indicador na compra de um ativo. Principalmente se esse indicador for o DY. Então, aquele velho
jargão que a gente usa. Nunca escolha o seu ativo absolutamente pelo DY. As pessoas caem nesse conto. As pessoas caem nessa armadilha. Não são poucas, tá? Não são poucas. É proibido fazer isso? Não é proibido fazer nada. Às vezes as pessoas fazem o que elas quiserem. Aqui, o país ainda é uma democracia, ainda dá para você fazer o que você quiser. Não é recomendável. Não estou aqui para falar o que cada um tem que fazer ou deixar de fazer. Mas eu não faço, né? Então, nunca escolheria um fundo baseado apenas em um indicador, qualquer que seja, e principalmente se esse indicador for o DY, tá bom? Então, vamos começar aqui. Primeiro que a gente vai falar é o próprio DY, o Dividend Yield. O Dividend Yield, ele faz uma relação... Tem diferença, né? Tem diferença entre dividendo, eu vou falar por português, entre o dividendo e o dividendo relacionado, né? Então, o dividendo, ele é um número em reais que ele paga. Quanto que deu de dividendo? Deu R$1,32, né? E quanto que é isso em percentual? Quanto é um número absoluto? 0,92. Porque ele pega o dinheiro e divide pelo valor do ativo, valor de mercado, tá? Então, por isso que é vantagem, lá na frente, vocês vão ver, preço, né? Porque o preço importa desde o primeiro momento, tá? O preço importa até para montar o seu dividend on cost, né? Que é um dividendo seu particular, que você tem um preço médio melhor que o preço de mercado, eventualmente porque comprou bem. Então, você tem dois indicadores muito importantes. O dividend yield, que é relativo ao preço do fechamento, preço do mercado, né? E tem o dividend on cost, que é um seu consigo mesmo, que é o quão você comprou aquele fundo, tá certo? Quão você comprou, quão barato, qual o valor você pagou naquele fundo, tá certo? E se pagou bem, tá com o dividend on cost lá em cima. Muitas das vezes, o Henry deve mostrar isso na plataforma, o dividend on cost de alguns ativos, né, que é o dividendo pessoal, ele fica maior que o dividendo do fundo, porque você comprou com um preço menor do que o de mercado. Então, mostrando aí que preço importa também. Bom, o dividend yield é aquele valor que você recebe mensalmente, né? Em geral é mensal, né? Não é uma regra, mas em geral é mensal. A regra dos fundos imobiliários é pagá-lo de 6 em 6 meses, no mínimo. Contudo, no entanto e todavia, os fundos fazem um pagamento mensal para se tornar atrativo, tá? Isso, em via de regra, as pessoas que compram fundos imobiliários, ativos imobiliários, querem receber mensal, tá? A expectativa do Cabra é receber mensal, tá? Então, os fundos sabedores disso fazem um pagamento mensal, mas a regra, a lei, fala que tem que ser no mínimo de 6, no máximo de 6 meses, quer dizer, ele pode fazer em menos de 6, não pode ultrapassar 6. Bom, então esse indicador, por que ele é importante? Porque, primeiro, que é o que a gente quer, né, cara? Assim, de verdade, não tem ninguém querendo fazer gracinha para ninguém aqui, mas o que a gente quer é dividendo, cara. Então, se o dividendo for bom, já é meio caminho andado, tá? Se o dividendo for ruim, já é totalmente andado, o caminho é zero, não tem chance de comprar aquele. Eu passo para vocês a experiência que eu tenho. Então, se o fundo está lá, zero, dividendo esse mês, zero, por que eu vou colocar o meu dinheiro ali? Se tem outros fundos que estão pagando maior que zero, tá? Existem estratégias. O fundo de shopping agora está pagando praticamente zero. Tudo bem, é o momento. Tudo bem que a renda variável, como a gente sempre fala também, é longo prazo. Longo prazo, a pessoa não pode olhar a pandemia, quer dizer, você tem uma série de variáveis que você tem que expurgar de uma análise, e evidentemente, se você comprar um fundo de shopping agora, é realmente para esperar dividendo próximo a zero, mas isso é sabedor, isso não é uma novidade, isso não é uma pegadinha, né? Então, é o momento que a gente está passando em relação a shopping, mas tem fundos que pagam zero porque não tem inquilino, porque o inquilino é monoativo e não pagou.
tem fundos que não pagam há bastante tempo, independente de pandemia ou não, zero ou algo próximo a zero. Então, o dividend yield vamos dizer assim, é o cerne da coisa, é o objetivo macro do negócio, é você ter todo mês uma quantia para você receber, de forma que você fique feliz, como a Rafaela acabou de falar aí no início. Pô, ganhei R$6 do IRDM, e é isso que deixa ela feliz. Então, o dividend yield, ele é o motivo da nossa felicidade. Tanto que tem momentos, no último dia útil do mês, a expectativa de alguns, que também, pô, dividendo, hoje é dia de dividendo, o cara acorda com um negócio de dividendo, enfim, é um momento bem interessante, né? E a regularização, a regularidade do pagamento desse dividendo, ele diz muito sobre o fundo, né? Ele se for lá, sei lá, vou dar um exemplo aqui só para ilustrar, o MXRF. O MXRF, você sabe que é 6, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 7, 7, 7. Não tem muita variação. Não vai a 12 e não vai a 3. Né? Isso é uma estabilidade, isso é uma constância. Né? Não estou dizendo que é bom ou ruim, tá? Mas, vamos dizer assim, é uma segurança que você vem aí, porque às vezes as pessoas, por que não é bom nem ruim? Às vezes a pessoa quer uma agressividade maior, e essa constância deixa o cara puto, fala, caramba, ele não sai disso, pô. Então, quer dizer, existem muitas vertentes, depende, por isso que é muito pessoal, né? Isso que a gente fala muito, né? Se o cara fala uma carteira recomendada, o cara tem que entender muito para quem está recomendando a carteira, porque existem N maneiras de se ter uma estratégia de investimento. Né? Então, o que é bom para mim, eventualmente, não é bom para você. E isso, cara, tem que respeitar, é normal isso. Então, se eu estou querendo uma agressividade maior que 6, 6, 7, 7, 7, 6, mas não, eu quero uma tranquilidade, eu quero, todo mês eu quero 7, não quero correr risco. Entendeu? Então, cada um na sua. O fundo imobiliário ele é maravilhoso por conta disso mesmo, porque ele tem aí várias vertentes, várias variáveis e várias formas de se diversificar dentro do mesmo negócio. Tá certo? Alguma dúvida aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Podemos ir para frente? Sensacional, sensacional. Fiz até fila aqui para perguntar. O pessoal acho que já dormiu aí. Mas tudo bem, vamos tentar falar aqui do patrimônio líquido, ver se a pessoa acorda aí. Patrimônio líquido. O patrimônio líquido também é um dos indicadores dos quais eu considero importante e macro também, porque ele, vamos dizer assim, ele mostra o tamanho do fundo, no sentido de patrimônio, no sentido de bens, no sentido de segurança, né? Então, de novo, né? Por que eu vou escolher um fundo que é, teoricamente, nanico, no sentido de patrimônio, se eu posso escolher fundos que chegam até hoje a 5 bilhões, que é o caso do Canip, por exemplo, que está aí a quase 5 bilhões de patrimônio, salvo engano, né? Se não for ele, é alguma coisa do Quinéia, mas eu acho que é o Canip mesmo. Então, se eu posso ter uma segurança desse tipo, por que eu vou pegar um monoativo que tem lá 13 milhões de patrimônio e o lastro é realmente um dificultador? Então, o patrimônio líquido é uma segurança que, vamos dizer assim, está bem colado com a qualidade do fundo, né? O fundo faz N emissões, supostamente dizendo, N emissões, né? E o patrimônio líquido dele fica só parado, não fica muito, fica só aplicado o dinheiro, você vê o patrimônio dele em bens. É pequeno, mas tem um alto valor aplicado em renda fixa. Putz, que furada, né? Pô, vou comprar fundo imobiliário para o cara aplicar meu dinheiro na renda fixa. Eu quero ver o cara com shoppings, ou com galpões, ou com CRIs, enfim, com uma coisa que vai me render um pouco mais. Se fosse ficar na renda fixa, eu mesmo ficava, não precisava de um fundo imobiliário para ficar na renda fixa, tá? Então, a possibilidade que o mercado oferece com fundos bilionários,
né? E você vê os fundos bilionários crescerem, surgirem de maneira bem clara, né? Um fundo tipo MXRF, que eu dei de exemplo, ele de 500, 600, 700, ele vai crescendo. Hoje está quase 1 milhão, 960 parece, se salvo engano, quase um fundo bilionário, né? O próprio Canip que eu falei, ele estava com 4, 3.900, passa para 4, enfim. Então, são crescimentos que a administração mostra para si quão eficiente é a gestão, quão eficiente é a agressividade no sentido de ter um objetivo, e é por conta do patrimônio líquido que o fundo vai pagar mais ou menos também aos cotistas, tá? Então, ao invés de escolher fundos nanicos, eu prefiro fundos que sejam bilionários, tá? Terceiro indicador, e isso nós estamos mostrando aqui mostrando na teoria, mas de verdade a gente vai mostrar isso em números mais para frente, né? Então, estou dando uma pincelada rápida aqui para ilustrar, né? Para deixar uma base para vocês aí, quando vocês sentirem aí a pegada da plataforma aí, vai ser interessante aí vocês terem um pouquinho da teoria formatada, né? Se tiver dúvida, pode interromper. Ativos, né? Ativos no caso de fundo de tijolo e contratos no caso de fundo de papel. O fundo de papel é um pouco mais, vamos dizer assim, para quem está começando principalmente, um pouco mais difícil de entender, mas não vou entrar aqui nessa seara do que é um fundo de papel, que não é o fórum, não é isso, mas o fundo de papel ele é muito legal, eu gosto muito dos fundos de papel, são os que eu mais gosto, né? Até porque eles rendem um pouco mais, e na minha estratégia de conseguir um rendimento agora, na vida ativa, né, que eu estou, né, que eu estou fazendo renda ativa, investir em renda passiva, é o que eu tenho que conseguir um pulo do gato maior agora, né? Então, com relação aos ativos, o que é importante? Evidentemente que o número de ativos ou número de contratos é importante, sim, mas não é só o número, né? Por exemplo, um shopping, né, que é um ativo de tijolo, né, um ativo de um fundo de tijolo, localizado mal e porcamente, ele não vai ter o mesmo desempenho que um shopping perto de um Alphaville, perto do Morumbi, perto de uma Barra da Tijuca, enfim, né, em Boa Viagem, enfim. Então, a localização do fundo importa, mas também do fundo de logística, né, que estão aí perto das rodovias, né? Raramente alguém vai querer fazer um CD, tá certo? Na BR-153, entre Palmas e Belém, tá certo? Pouca gente passa ali em relação ao que se passa na Anhanguera, passa na Bandeirantes, passa na 101, tá certo? Passa na Fernão Dias, vai ali para o sul de Minas, enfim. Evidentemente que os galpões nessas posições, eles têm uma estratégia, o mercado consumidor de e-commerce, por exemplo, bem mais interessante, né? Então, dando exemplos assim bem extremos, as pessoas vão, pô, a localização importa. Então, é importante quando você vai comprar um fundo de logística, ver aonde estão localizados os galpões, né? Ver para quem são os inquilinos desses galpões, tá? É galpão lixo? Ou é galpão bem conservado? São galpões novos? O que tem próximo desses galpões? A gente passa com uma estrada, com uma rodovia, né? com uma ferrovia, enfim, o que tem nas proximidades dos galpões? Tem um mercado consumidor que é interessante, saída para cidades tais como as grandes metrópoles, São Paulo, Rio, Brasília, enfim. É importante as pessoas entenderem o que é a localização. Então, numericamente falando, também é importante, porque, evidentemente, que quanto mais galpões ou shoppings tiver no fundo de tijolo, por exemplo, maior a renda e maior o patrimônio, uma coisa vai puxando a outra, né? E no caso dos papéis,
as qualidades, né, a qualidade dos CRIs, né, e através de indexadores e prazos, né? Então, quem é o credor, né? Então, o CRI é legal. Eu quero ver quem são os credores, quais são os indexadores desses contratos, né? Pô, ele tá ali pelo IPCA, pelo CDI, pela inflação, pela Selic, que é raro, né? A gente é difícil ver alguma coisa atrelada à Selic na questão de fundos imobiliários. É mais realmente o IPCA, né? E o CDI. Prazos, porra, se o prazo for 2 anos, quando é que vence? Vence daqui a 1 ano, vence daqui a 2 anos. Pô, vou entrar num negócio que vai daqui a 2, 3 anos tá com um problema na minha mão, eu não quero, eu vou fazer isso. Então, ativos e contratos têm essa importância, sim. Penúltimo, para ser bem rápido aqui, senão o Henry vai ficar com um pedaço pequeno aí, eu prometo terminar em 5 minutos, mas bem importante. O preço, que é uma coisa que a gente sempre bate para vocês aí nesses fóruns que a gente faz, o preço importa demais na compra de um fundo. As pessoas falam assim, pô, vou pagar porque eu gosto do fundo. Não posso fazer isso? Claro que pode, né? Mas você pode fazer, mas saiba que o preço é importante. Isso a gente não muda o conceito, eu não mudo esse conceito. Você pode fazer qualquer coisa que vocês quiserem, mas que o preço é importante, o preço é importante. Você pode não levá-lo em consideração. Mas em filho, quando está temando com o pai, e o pai já fala, pô, não faça isso que você vai se machucar. O filho vai lá e faz. É normal as pessoas quererem afrontar as outras, mas de qualquer maneira, o preço é importante e pronto, né? E isso vem de uma consideração, não é achismo, é de um modelo matemático. Que esse cara é sensacional, esse tal de Gordon aí, cara. É foda, esse cara foi muito bom. Ele não fez isso para fundo imobiliário, ele fez para ações, tá certo? Mas cai muito bem cai muito bem cai muito bem na parte de fundos imobiliários, porque fundos imobiliários têm uma estabilidade muito maior. Estou vendo no chat aqui, tem alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Deixa eu ver aqui, o Jackson. Oi, Leandro, eu estava respondendo aqui para o Jackson. Tá bom. Mas Então manda bala aí. Tá, mas eu acho que como a gente já abriu o áudio, vamos colocar aqui também. O Jackson pergunta aonde podemos consultar essas informações dos contratos de aluguel e prazo confiável, né? E aí eu acho que a resposta, depois você confirma a sua também, tá, mestre? Mas, Jackson, o melhor local para a gente verificar esse tipo de situação é no relatório gerencial, né? Então, todo fundo ele emite esse relatório gerencial ao mercado, normalmente de forma mensal, né? E lá ele faz todo o detalhamento dos seus inquilinos e também os prazos de vigência, qual que é o tipo do indexador que está para uma renovação. Então, isso é uma coisa muito importante de ser vista, né? Então, a gente tem esses relatórios aí de uma maneira consolidadas lá no nosso folder, e aí você tem uma leitura aí que você pode fazer através do celular. Mas se tiver que verificar isso daí, o relatório gerencial é a melhor opção. De acordo também, mestre? Isso aí. Não, o relatório, exatamente. É o lugar, né, confiável, né? Ele perguntou qual que é tudo que você for fazer de fundo imobiliário, o lugar mais confiável são os relatórios gerenciais. Eles podem não ser tão bons no sentido, vamos dizer assim, da qualidade do relatório. Você vai ver que tem fundos, tem um relatório, inclusive isso é um medidor, né? Isso é um indicador, que tem relatórios que não são tão bem feitos no sentido de informação, né? De riqueza de informação. Outros não são tão bem feitos com relação ao texto, português e fotos, etc. e tal. Exatamente, não são tão didáticos. E outros vão trazer as informações que, eventualmente, você não gosta de ouvir, mas são verdadeiros, né? Então, lá é o lugar que você pode tirar como confiável dessa parte dos fundos, né? E Ô, a mestre, Kátia colocou, sim. Deixa eu pegar o gancho só nesse comentário aqui do Jackson, que é exatamente o ponto que a gente está trazendo na programação dessa semana, esse outro fórum, né? Então, eles estão comentando aqui, a Andrea também colocou alguma coisa que eu vou ler aqui, mas o Jackson comentou sobre a relação de não serem tão didáticos, né? Então, Jackson e os demais, a gente está trazendo na quarta-feira
um outro fórum também, justamente pensando nessa dificuldade, que é um fórum que a gente está chamando Que FII é esse, né? Então vai ser uma leitura justamente do relatório gerencial de uma forma mais amigável, tá? Então a Andréia, que também é integrante aqui da equipe, na quarta-feira vai fazer a leitura do relatório do TORD, justamente para tentar destrinchar toda essa dificuldade, essa complexidade que tem no relatório gerenciais de uma forma mais amigável para um investidor part-time, que é o que a gente procura, que eu acho que é até um pouco aqui o fórum que a Kátia comentou, a dúvida, né? A gente vê de vez em quando algumas solicitações para verificar número de vaga, se tem laser no solo, o pé direito da laje, né? Que são fatores importantes também. Mas quando a gente está falando de um investidor part-time, que é aquele cara que trabalha o dia inteiro e precisa tomar uma decisão, às vezes em 10, 15 minutos, né, de qual é o melhor FII para, ou às vezes qual que é o menos pior, né? Esses indicadores eu acho que eles já fazem um trabalho de suma importância, principalmente para quem não tem tempo de ficar verificando isso no dia a dia tão detalhado. Você tem essa leitura também, Leandro, com relação a esses outros indicadores, né, que também são válidos, sim, mas que muitas vezes sim. mais atrapalham e tomam tempo do que esses outros que você está comentando? São indicadores, né, que a pessoa pode, se quiser também, vamos dizer assim, tirar aquilo que eu falei no início, né? Cada um faz o que acha que é legal, mas são indicadores que às vezes as pessoas deixam o que é importante de lado para cuidar dessa parte estética, pé direito alto, carpete, se é green building, enfim. Eu prefiro ir na prática, eu prefiro ir na parte mais prática do negócio. Se o fundo é parrudo, no sentido de se o fundo tem um corpo, se o fundo tem corpulência, se o fundo tem uma consistência boa no patrimônio, se o fundo está dentro do preço, se o fundo está pagando DY, é isso que eu acho que é o mais interessante para o investidor, como a gente chama, né? Um investidor part-time, que é um investidor que tem pouco tempo, que tem bastante um tempo bem ali, bem corrido, né? Limitado, né? É uma dificuldade o Ilimitado. tempo, né? O foco exatamente da EMA é atender a esse tipo de pessoa que tem ali. Não são os investidores que ficam ali olhando, pô, quanto é que mede ali a coluna, se a coluna tá fina, se tá grossa, enfim. E é isso aí. Vamos em frente? Bora. Legal. O preço, como eu estava dizendo, é de suma importância. Ele faz parte de uma estratégia de aumentar o dividendo on cost, que é o dividendo, depois o Henry pode mostrar lá na plataforma o dividendo on cost, quão importante né? É tão importante quanto o dividend yield, porque ele vai realmente colocar o ganho real em cima do seu pessoal, personalizar, não é um ganho em cima do preço de mercado. Se você comprou um fundo com um preço mais interessante, você vai ter um dividend on cost maior, né? E sempre baseado no modelo de Gordon. Eu estava dizendo sobre o modelo de Gordon, que o modelo de Gordon ele faz uma matemática, depois podem procurar na internet, modelo de Gordon, ver o que ele faz lá. Tem um fórum nosso que a gente fala só sobre preço, só sobre precificação, que é exatamente o modelo de Gordon, né? Explicando a teoria do modelo de Gordon e dando vários exemplos do modelo de Gordon. Tem um momento do curso que a gente faz isso aí, né? E a gente colocou aqui já no fórum, né? Com relação a preço. E o que eu costumo dizer é o seguinte, eu costumo falar o seguinte: o preço, no fundo, a gente costuma precificar tudo na nossa vida, né? A gente sabe se a gasolina está cara ou se está barata, a gente sabe se o feijão com arroz está caro ou se está barato, se a cerveja tá abusiva ou se não está, a gente sabe. Você vai sentar num bar para tomar uma cerveja, se o cara sentar e pedir R$ 20 na garrafa, você fala, pô, que cerveja cara é essa da porra, né? Você logo pô, vou tomar uma só e vou pro boteco do bigode, pô, entendeu? Lá, sei lá barato, entendeu? Você vai, o preço da gasolina, se você, porra, parar no posto e falar que é R$ 10 o litro, você vai arrancar o carro e vai para outro lugar. Então, o preço do FI é a mesma coisa. Fala, pô, por que eu vou pagar esse absurdo de preço
se ele vai me retornar bem menos do que eu estou esperando. Então, o preço realmente é um fator bem importante aí. Eu não vou estragar a surpresa que o Henrique tem aí, vai falar sobre preço aí. E, por fim, para ser um pouquinho menos chato aí, mas já terminando a minha parte aqui, ágio e deságio. O ágio em excesso é ruim e o deságio também é ruim, tá? Algumas pessoas, né, e das quais eu me encaixo, eu acho que um fundo de papel, ele poderia variar muito pouco em relação ao preço, sobre o valor patrimonial, porque imaginem contratos, né, contratos que o cara compra, por que um contrato vai valorizar mais e outros menos? É diferente de um fundo de tijolo, que tem uma valorização normal. Quando a gente compra uma casa, na planta, por exemplo, a expectativa é que quando ela ficar pronta, ela valorize. Isso é o ágio. Eu comprei por 100, tá certo? E estou aqui ganhando, vou vendendo por 120, porque o fundo de tijolo valorizou o imóvel fez melhoria. O shopping colocou mais um estacionamento, mais uma fonte de renda, tá certo? Ele, abriu uma área anexa com puta praça de alimentação do cacete, com mais cinemas, 360 graus, o cara vira de cabeça para baixo ali, e que vai realmente chamar mais pessoas. O shopping se valorizou. Então, esse ágio é um ágio que eu consigo enxergar, tá? Esse ágio é um ágio que o imóvel se valoriza, né? Diferente do fundo de papel. O fundo de papel, por que um papel, né, um contrato teoricamente, poderia se valorizar tanto quanto um fundo de tijolo, né? Então, o ágio e deságio é bem interessante, porque você, às vezes, tô doido para comprar lá o IRDM, né? Mas o IRDM com 53% de ágio, como chegou, não tem, eu respeito quem compra, claro que eu respeito, acho legal, mas eu não faço, né? Da minha cabeça, para dividir um pouquinho mais da experiência, eu já comprei, putz, eu estou em 10 anos nessa merda, já errei para cacete, mas hoje eu não faço compra com ágio maior que 17, 18, 20%. Se eu tiver muito maluco, eu vou lá e pago 20%, mesmo no tijolo, porque eu já vi coisas acontecerem ao longo desses 10 anos que depois me fez arrepender, tá? Então, como eu sou um investidor a longo prazo, eu sou colecionador de cotas, tá certo? Eu não estou aqui para vender cota daqui a 5 dias, 10 dias, 20 dias, um ano, né? Eu sou colecionador. Então, evidentemente, quando surge um ágio no fundo que eu comprei, IRDM, putz, passei a régua. Vendi com 50% de ágio, estava vendendo, tá certo? E aí tem coisa que não consigo segurar. Então, mas em vias de regra, eu sou colecionador. Então, por exemplo, nós estamos dizendo do Tord aqui, o Tord hoje está caindo, caiu bem, né, em relação ao que estava. Tem a tendência aí de cair mais ainda, enfim, mas esse chat aí esse fórum de quarta-feira vai ser excepcional para quem está querendo entender bem do Tord aí com o Henry e com o André, porque vai desossar o Tord, né? Tem umas pessoas que falam Tord ou MXRF. Você perguntar, você quer maçã ou você quer banana, né? Então, são dois fundos que a única coisa que eles têm em comum é realmente custarem perto dos R$11, 10, 11 reais. A única coisa. Daí diante não tem mais nada, né? Não tem nenhuma letra mais que parece MXRF, Tord. Não, tem um R, né? Tem um R na terceira posição. É a única coisa que pode ter de semelhança aí, né? Então, saber identificar riscos através do ágio e deságio, é isso que eu estou falando, mais de 20% é loucura, né? Onde a gente pode pagar algum ágio, algum percentual de ágio. Eu, por exemplo, 5, 7, 10% no fundo que acho que vale a pena, de tijolo, eu acho que isso é normal o investidor querer fazer em algum momento da vida dele aí, tá? E o deságio alto, às vezes as pessoas falam assim, é uma oportunidade, mas pode ser uma armadilha, tá? Então, o deságio alto é quando o cara está lá com 0,7, 0,8, alguma coisa aconteceu no fundo que o mercado está precificando ele. Ele falou assim, eu tenho essa cota aqui que vale 100.
o mercado fez, opa, cara, acorda, velho, isso aí não vale 80. O mercado não está pagando 70 nisso aí. Então, diferente de estar pagando 98, 97, 90, 93. É claro que ele pode chegar a 1, a 101, 102, e aí você ter ganhos com isso, né? É diferente de você sonhar um cara que está custando em 0,60, 0,70, chegar a 1, né, do que um que está ali 0,93, 0,94, 0,95. Certo? Dúvidas? A parte prática sempre é mais gostosa. Eu dou para chegar na parte da plataforma e que eu fico encantado também. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém não entendeu alguma parte da teoria aí? Está tudo tranquilo? Querem fazer alguma pergunta? Show de bola. Todos calados. A bola aí está contigo aí, Henry. Manda bala aí, cara. Tudo seu. Mestre, deixa eu só, como a gente falou dos indicadores todos, você não quer só fazer uma passagem rápida dos 5, então, porque eu vou entrar aqui na plataforma para não ficar, para a gente não perder o primeiro, segundo, terceiro que foi falado? Na hora. Tá, então, só para a gente recapitular aí, pessoal, né, até para eu entrar numa sequência lógica dentro da plataforma. Você quer passar aí, Leandro? Deixa eu ver se tá... Tá vendo a tela ou não? Tô vendo. É isso aí. Então vamos lá. Então a gente vai falar dividend yield, patrimônio líquido, ativos e contratos, preço, ágio e deságio. Então passa para mim, por gentileza. Tá na ordem, inclusive tá na ordem da plataforma aí, rapaz. Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Vocês me escutam bem? Todos? Sim. Beleza, então Sim. Vamos lá. Perfeito. Então, primeiramente, eu queria agradecer aí a todos que estão aqui, né? Fiz um comentário e eu acho muito legal quando a gente está numa segunda-feira, 8h40 da noite, com 21 pessoas aqui juntas, reunidas, para falar sobre fundos imobiliários, né? Então, eu acho que isso mostra realmente a vontade, a dedicação de cada um que está aqui. A nossa equipe fica muito honrada de ter sido escolhida para ter o tempo de vocês aqui. Então, obrigado pela apresentação aí também, mas essa é a parte teórica. Vamos agora mostrar dentro da plataforma como que a gente consegue ver tudo isso, né? E vamos navegando aqui, eu vou mostrar um pouquinho e depois a gente vai fazendo testes, outras coisas que vocês solicitarem. Todos estão vendo aqui o Excel, a plataforma? Estamos vendo. Positivo. Então, só para a gente mostrar aqui, né? Agora são 8h39. Acabei de fazer uma última atualização, então os dados que a gente está trabalhando aqui, 8h32 no dia de hoje, então significa que a gente está com o servidor aí ainda conectado com a Bolsa de Valores, por mais que esteja parado, há somente 7 minutos de diferença. Então isso para dentro de fundos imobiliários é praticamente o tempo real para tomada de decisão ao longo do dia a dia, né? Como o Mestre comentou, aqui a gente tem vários parâmetros que são utilizados aí para fazer essa avaliação de uma forma rápida, principalmente para o indicador part-time. E eu queria colocar, mestre, se você me permite, mais um indicador de performance aqui, que eu acho que é o que a gente usa demais no dia a dia e que é o início para mim, para começar a olhar todos esses outros indicadores. Você me permite colocar mais um aqui na lista? Pô, claro, existem milhões aí para serem colocados. Eu listei 5 aí, mas, pô, show de bola, vai ser melhor ainda. Eu queria colocar esse sexto indicador, pessoal, que é um indicador de performance, que a plataforma dá para vocês de uma forma muito rápida, chamada crivo. Esse crivo aqui ele vai fazer uma avaliação do preço do ativo baseado nos últimos 15 pregões. E aqui você já consegue ver se o ativo está para um momento de compra ou um momento de venda com 3 cliques, tá? Então, quando você pega aqui, a gente tem 130 ativos que estão listados aqui e esse crivo está variando vermelho, verde e com algumas letrinhas. Toda vez que você vê um vermelho ou um vermelho com esse maior que FV, significa que o ativo, ao longo dos últimos 15 pregões, está subindo o preço. Então, muitas vezes você vai usar aí os indicadores que o mestre está mostrando e quando você chegar no final, você vai ter uma situação como tem aqui, por exemplo, do PLCR, né?
Deixa eu pegar um outro que está uma diferença um pouco maior aqui, vamos ver. Pode ser até o próprio MXRF aqui, que está subindo o preço. Então, o MXRF, o que ele está falando para você aqui? Poxa, você está querendo fazer uma avaliação do MXRF? Hoje, no fechamento, ele fechou a 10,46. Nos últimos 15 dias, nos últimos 15 pregões, ele teve entre 10,27 e 10,33. Ou seja, às vezes você pode estar fazendo toda a avaliação que o mestre comentou, mas você está pegando o ativo no momento que o preço está subindo, né? Então, isso aqui é facilmente encontrado aqui quando a gente vê o histórico, né, do preço do item, né, do ativo, que ele está numa subida, né? Então, ele está realmente, como a gente falou, teve a questão da subscrição, tudo, teve momentos aqui de 10,29, né? 10,32 e agora, hoje, né, dia 19/4, ele chegou a ser negociado por 10,49. Então, isso é uma coisa muito boa, porque vai impactar principalmente no indicador que o Messi comentou, Tá com que é teu o nome dividend. ainda, né, Miguel? Já falei com você sobre isso. Opa, já falou comigo sobre isso também. Sobre preço, vamos lá. E aqui ele vai impactar, né, a questão de você comprar o preço mais caro ou o preço mais barato no que a gente está mostrando aqui, que é com relação ao percentual do dividendo, né? Então, isso é uma coisa que as pessoas acabam utilizando no dia a dia, como a gente sempre fala, né? Nunca olhe somente um indicador. A gente sempre vai combinar indicadores para tomar decisão sobre onde a gente vai colocar o nosso capital, o nosso dinheiro. Então, aqui, rapidamente, você tem esse comparativo para os 130 fundos de como está, né, a situação do último dividendo, com percentual aqui de uma forma rápida, o último dividendo, e aqui sempre você tem a última data base também, o que permite você fazer filtros. Então, olha, eu quero ver somente quem divulgou no dia 13 e 15. Ao fazer isso daqui, rapidamente você já tem somente os fundos que divulgaram, qual que foi o valor por cota e qual que é o percentual. Uma coisa muito bacana que dá para fazer aqui também, como o mestre falou da questão do shopping, né? Você pode avaliar por segmento, né? Então você vem aqui no tipo, rapidamente você vai pegar aqui a questão do shopping, né? Dá um OK, vai ficar somente fundos de shopping. Então, rapidamente você consegue ver também lá na parte de dividendos como que está o percentual, né, do setor. Então, como a gente já comentou, né, a questão da pandemia, que a gente está passando aí mais de um ano, está fazendo com que os... Ô, mestre, você pode fechar aí o microfone? Obrigado. Você pode ver aqui que o perfil do dividendo do setor de shopping está muito baixo, né? E mesmo assim, na última distribuição, a gente viu aqui fundos como JRDM distribuindo 0,48, PQDP 0,41, né? E outros renomados como XPML 0,14, né? O VISC 0,17. E aqui do lado você consegue ver também como que está o cenário, tanto em 6 meses e 12 meses. Então, aqui você rapidamente consegue ver que nos últimos 12 meses, ó, apenas 3,65%, 3,22% de retorno nesses caras que são os maiores aqui, né? A gente pode pegar aqui para fazer uma avaliação rápida. XPML, VISC, o MAL, HSML, HGBS são os maiores, né? Então, se a gente pegar agora nessa situação, a gente tem aqui que o maior, 4,64, que é o MAL, né? Então, você fala, talvez o setor, nesse momento, frente a outros que a gente já comentou aí, RDM, Tord, REC-R, Tegar, né, que tem uma distribuição muito maior, olha como o setor de shopping está bem defasado, né? Porém, quando a gente pega aqui, se for comparar hoje com o que a gente está tendo de 100% do CDI e poupança, você vai ver que ainda, mesmo assim, não é uma coisa que está tão ruim frente à Selic que a gente está hoje, né? A poupança de 0,16, 100% do CDI 0,22, e aqui quando a gente pega, né, uma distribuição de 0,20, 0,18, 0,46, então hoje o setor de shopping, que a gente acredita que pode ser uma possibilidade para um futuro, ele não está performando tão legal, mas ainda também, frente a algumas opções de renda fixa, não está tão ruim assim, né? Em contraponto, eu vou aproveitar até para mostrar já outro, que é aqui que o Messi comentou, que é o ágio e deságio, né? Então, o que seria o ágio deságio, como o Messi falou, né? E todo valor, todo ativo dentro do mercado de bolsa de valores, no mercado secundário, ele tem um valor esperado, né?
Então, a gente tem um valor que é esperado para cada cota, né? Então, patrimônio, número de cotistas vai dar um valor patrimonial aí para o ativo. E olhe que os gigantes de shopping, né? Então, a gente está com uma situação que o último preço aqui negociado na Bolsa, que foi o fechamento de hoje, está tudo abaixo de 1. Ou seja, estamos falando que shopping, neste momento, esses 5 gigantes aqui, estão sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial. Então, às vezes, para um investidor que tem uma estratégia de médio e longo prazo, às vezes pode ser uma oportunidade. Né? Tudo, como o Messi sempre fala, a gente não consegue falar pelo... Eu estou me ouvindo no fundo, Leandro, tem alguém com o microfone ligado. Então, como a gente sempre fala, né? A gente tem possibilidades, cada investidor sabe quando coloca a cabeça no travesseiro se está tranquilo ou não, se está com uma estratégia definida ou não. Então, aqui rapidamente você consegue ver isso também. Aí você pode falar, Henry, como é que você vê essa questão do patrimônio, né? Aqui no início também, rapidamente, você tem também, ó, patrimônio, tá? Então, aqui está em milhões, né? Então, toda vez que você vê um número aqui em milhar, significa bilhões, né? Então, o HGBS tem 2,2 bilhões, HSML 1,5 bilhão de patrimônio, o MAL praticamente 800 milhões aí, 1,7 bilhão no VISC e 2 bilhões no XPML. Ou seja, se a gente for olhar somente por patrimônio, né, e por valor patrimonial, tem alguns carinhas no mercado aí que estão com desconto considerável, né? E aí aqui a gente pode ver também questão de ativos e contratos, né? Uma das coisas que o mestre comentou aí também, poxa, quantos ativos tem, né? Um fundo de papel, quantos contratos tem? Aqui, no caso, a gente está falando de um fundo de tijolo, então são ativos, né? Então, aqui você consegue ver também como que fica a sua exposição frente ao teu patrimônio, quão diversificado você está, em quantas regiões diferentes você está. Né? Às vezes, quando você está trabalhando com um monoativo, o tipo ABCP, que é na Grande São Paulo, aqui no ABC de São Paulo, né? Que ali fica em Santo André, você tem também o FIGS 11, que são 2 ativos, porém os 2 na região de Guarulhos. Então, às vezes, quando você tem uma determinação de uma prefeitura ou de um governo do estado, você pode sair de um dia para outro com seus empreendimentos fechados, né? Face a uma possibilidade de quem tem 17 ativos, 15 ativos, 12 ativos, isso acaba mitigando muito o risco, né? Mitigando muito essas tomadas de decisão. Então, sempre optem aí na avaliação de vocês por verem os ativos e tentarem ativos que são multiativos, multi-inquilinos e muitas vezes multiestaduais ou multirregionais também. Tá? Então, isso é uma coisa muito válida de vocês verem aqui se está investindo em alguém que é multiativo ou não. Né? E aí, para a gente falar de precificação, eu acho que eu não vou pegar o setor de shopping, até porque o cenário agora não está muito legal. A gente vai falar de um outro setor, que é o de títulos e valores mobiliários, tá? Que está muito na moda, frente ao que está acontecendo agora também, principalmente quando a gente tem um IGPM que está batendo mais de 30% aí com relação aos últimos 12 meses, então tem muita gente procurando ativos de títulos e valores mobiliários. Até aqui alguma dúvida? Querem que eu demonstre alguma coisa ou eu posso seguir aqui na linha de raciocínio? Pode seguir. Beleza. Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos lá. Então, para a gente selecionar aqui a questão de títulos e valores mobiliários, novamente a gente vai clicar aqui em tipo, né? Vai ter todos, acho que alguém mandou alguma coisa aí, deixa eu ver no chat. Pode ir, então tá bom. Então aqui a gente vai entrar em tipo, né? Tem a seleção, nós vamos pegar os nossos amigos aqui de títulos e valores mobiliários, né? Então aqui vai aparecer de tudo quanto é tipo, né? No patrimônio, o Excel permite muito isso, de fazer essas avaliações, de comparar muitas coisas ao mesmo tempo. Você pode ver que apareceu gente aqui com 72 milhões, e antes de eu excluir, eu quero falar desse cara aqui. Deixa eu voltar aqui que eu quero falar dele, rapidinho. Kizu, tá na moda, tá todo mundo falando do Kizu e muita gente falando do SNFF também, né? Vamos tirar aqui. Pessoal, dá uma olhadinha aqui quando a gente pega essa medida de ágio e deságio, né? Eu acabei de comentar, quando está abaixo de 1, significa que está sendo negociado abaixo do valor patrimonial no mercado, né? Vamos fazer um filtro aqui diferente do maior para o menor. Olha só o que está acontecendo com esse cara aqui,
que a gente está vendo grandes mídias falando, grandes influenciadores falando, e muito provavelmente isso vai acontecer também com o SNFF também, que é da mesma casa de research aí que está promovendo o fundo, né? O Kizu hoje... Oi? É bolha, hein? Ah, nada, pô. O cara recomenda tirar o dinheiro para ir para outra corretora, mas mostra lá que está lá dentro, na custódia. Vamos que vamos. Então, a gente pega aqui, por exemplo, quando tem a questão do ágio e deságio, né? Você pega o Kizu hoje, que é um fundo novo, que tem 72 milhões de patrimônio e é de títulos e valores mobiliários, ou seja, ele é o cara que ou vai replicar um outro indicador, ou outro fundo, ou ter contratos de papel assinado, né, um valor baixo de patrimônio, anunciando que vai ter uma outra subscrição, ou seja, o fundo muito provavelmente vai ter aí um valor de cota para subscrição próximo do seu valor patrimonial, que hoje está gerando por torno aqui de... Cadê? Desculpa, não vi a linha. 94,60. Cadê? Quanto que ele está valendo? 94,60 de valor patrimonial. Esse carinha aqui, ele já está sendo negociado com 37% de ágio. Na bolsa, o pessoal está pagando R$130 praticamente nele, né? E olha só, o preço subindo, tá vendo? Então, você vê aqui, ó, 116, 122, 128, 129. Se a gente pegar o gráfico de preço aqui do Kizu, né? Olha só, que gráfico bonito aqui de crescimento, né? Então, a gente tem que ter um cuidado de até onde a gente vai dentro de um fundo imobiliário, e eu acho que isso daqui é uma coisa que a gente precisa ter muita atenção. Nem sempre tudo que é divulgado, falado, mostrado em vídeo é a única opção para ser investida. Esse cara já está chegando praticamente no ágio do IRDM, né, que é um cara que chegou agora em praticamente 2 bilhões de patrimônio, né, tem uma performance aí já consolidada no mercado há muito tempo. Então, a gente está vendo que realmente o poder midiático, né, em cima de um ativo pode levar a isso, tá? Então, tomem cuidado e aqui rapidamente você consegue fazer essa avaliação, né? Mas vamos lá. Então, aqui a gente vai pegar a questão de títulos e valores imobiliários, como eu comentei aqui com vocês. Do mesmo jeito que a gente fez o filtro aqui para baixo e apareceu o Kizu, também vai aparecer os caras grandes, né? Então, o Canip, que tem praticamente 5 bilhões, KNCR, praticamente 4 bilhões aqui, né? O HFOF, que está agora anunciando também um novo processo de subscrição, então tem uma expectativa de crescimento. E RDM, que finalizou agora. CPTS, que fez a integralização hoje, está marcado tanto aqui em cima quanto aqui, ó, a 97,49. BCFF, que acabou de fazer também um processo de subscrição. Aqui está a nata do que o pessoal está procurando hoje, né? E olha como está engraçado esse filtro que a gente fez. Lembra que eu falei aqui do crivo? Né, que quando está em verde significa que está num momento que o preço está compatível com os últimos 15 pregões, né? Aquele pessoal tudo lá de cima sai, ó. Por quê? Hoje a procura está tão grande, pessoal, nesses caras, que o preço está subindo, né? Como eu já demonstrei aí do Kizu. Então aqui já é um indicador claro mostrando que está tendo muita procura nesses caras e face ao que eles têm de patrimônio, de resultado, tudo. Mas a princípio isso aqui não seria algo para eliminar a escolha desses fundos. Mas, continuando aqui, você está olhando somente um tipo de segmento e olha os ativos e contratos que a gente fala. Pessoal, ao comprar uma cota do IRDM, você tem uma exposição do seu capital a mais de 100 contratos, né? Mais de 100 posições. Ou seja, se um inquilino parar de pagar, se tiver inadimplência, alguma coisa, você tem praticamente aí 90, 80 outros para continuar com o fluxo de pagamento. Vai ser muito difícil do IRDM chegar a um pagamento zero, né? Anunciar que não está fazendo uma distribuição de pagamento, né? Você tem aqui um HFOF, mais de 40 fundos imobiliários, né? Que ele é um fundo de fundo. Outras posições aqui, mais que 50, mais que 70. Então, são realmente fundos que tanto têm patrimônio para passar por uma resiliência, como também muito contrato para também segurar as pontas em caso de inadimplência. Então, isso daqui facilita muito para você pegar e fazer um filtro aqui também, né? Você pode muito bem filtrar e tirar caras pequenos aqui. Nesse caso, a gente vai acabar filtrando aqui pelo patrimônio. A gente pode tirar, ó,
72, 127, 200, 275. Vamos trabalhar só com o pessoal que tem mais de 700 milhões aí de patrimônio, vai? Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos tirar todo mundo. 757. Você é mais abusado, 800, vai. Você deu um ok. Olha como a tua vista vai começando a ficar mais focada. Você saiu de 130 opções e agora você está olhando para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Somente 13 no fluxo de informação de vocês, né? Então, continuando aqui para a direita, isso daqui vocês já estão fazendo o filtro. Aqui a gente vai chegar na parte de precificação, que eu tinha comentado, né? O que é a precificação? O modelo de Gordon, como o mestre já comentou, ele leva em consideração o fluxo de pagamento dos últimos 12 meses, né? Para fundo imobiliário, como normalmente tem uma recorrência de pagamento mensal, esse é o cenário perfeito para você verificar como que está o preço máximo que você pode chegar. Então, todo ativo aqui, pessoal, são ativos bons, né? Pode estar na composição aí de praticamente todo mundo que está aqui dentro, pode ser que tenha alguma cota de algum desses carinhas aqui que eu estou filtrando. Mas até que ponto eles valem? Até quanto eles podem valer, né? Até quanto vale um aporte meu? Então, aqui tem um exemplo muito claro. Olha o KNCR, né? O KNCR aqui, caso você queira para o KNCR esperando 0,50 de dividendo de uma forma mensal, a plataforma está falando, cara, baseado nos últimos 12 meses, o máximo que você pode pagar nesse cara é 58,53. Olha quanto ele está sendo negociado, 93,10. Tem uma diferença de R$35 aqui, ó. Vejam que ele é o único que está vermelho dos demais, né? Então, mesmo se você for aqui para um 0,40, ele continua vermelho. Por quê? Esse cara ele teve uma última distribuição de 0,35, ou seja, tá vendo aqui, ó, 0,40. Não adianta eu querer mais do que 0,40 com ele, porque o último dividendo dele já foi 0,35, foi menor do que isso aqui, né? E baseado nos últimos 12 meses, esse cara tá pagando 3,88 nos últimos 12 meses. Olha só a diferença, né? Então, nessa seleção que a gente fez aqui, ó, considerando segmento, patrimônio, tem mais de 50 ativos e contratos aqui dentro do KNCR, mesmo assim, ele não está numa posição boa. Ou seja, o cara pode ser direcionado, é da Quineia, KNCR, é grande, não é o momento. E aqui, rapidamente, você pode filtrar esse cara, ou tirando ele pelo 3,88 aqui, ou tirando ele pelo 0,35 que está aqui, ou você pode também continuar, o que a gente sempre faz, que é aqui na precificação. Poxa, se esse cara não está me pagando 0,40, ele não merece estar aqui na minha avaliação. Para esse intuito que a gente está fazendo. Filtrar por cor, sem preenchimento, né? Você automaticamente já retirou ele da sua lista. Ou seja, estamos sendo mais agressivos aqui. Se a gente fosse pegar aqui o KNHY, ele é o único que está em verde, né? Só que quem conhece o KNHY aqui sabe que só o Leandro pode comprar ele, né? O KNHY, ele é um cara que é para investidor qualificado, tem que ter mais que 1 milhão na conta. Então, o Leandrão tem KNHY na conta dele. Nós, meros mortais... Eu já comprei ele há 3 anos atrás. Aí, 3 anos tá vendo? atrás já comprava. Então, isso é um detalhe que muitas vezes aqui já pode levar... Ô, Leandro, eu tentei comprar o KNHY hoje, aí eu fui gentilmente lembrado, tá? Pela corretora, me desculpa. Você me indicou o cara e eu não consegui comprar, mas tudo bem. Então, aqui, por exemplo, esse já é um detalhe que pode ser um fator de exclusão, né? Então, poxa, eu não posso trabalhar com KNHY aqui porque ele é para indicador qualificado, né? Então, você já está tirando e deixando mais afunilada a tua escolha. Poxa, se eu estou na renda variável e ainda o segmento está bem, eu vou ser mais audacioso, cara. Eu não quero 0,50 não, porque 0,50 ainda está aqui, ó, aberto, né? Então, olha, eu quero ser um pouco mais ambicioso, 0,70. Olha como já fechou aqui, ó. Então, o HGCR falou, cara, eu não te pago mais. O RBRF, não te pago mais isso. O VCJR também não. VRTA não. MCCI não. Então, aqui também, ó, caso você queira fundos, né, que baseado nos últimos 12 meses, ele vai te dar aqui um 0,70, você pode de novo vir aqui, filtro por cor, sem preenchimento. Opa. Você vai ficar com 4 opções para você olhar. Então, aqui a gente está fazendo de uma forma muito didática, de uma forma muito rápida, mas se você tivesse no seu trabalho e fizesse essa avaliação, em menos de 5 minutos você ia sair de
142 FIIs disponíveis que você pode escolher para estar lá no 130. Dos 130, você teria caído para 4, que você escolheu por segmento, pelo patrimônio, né? Você está olhando aqui a questão da precificação e automaticamente também você vê aqui a questão da distribuição de dividendos, né? Então, estou pegando o cara aqui, ó, que 0,70, ele está me prometendo, baseado nos últimos 12 meses, ó, 9%, 9%, 10%, 11%. Só de distribuição de dividendos. Hoje eu peguei, tá? E aí eu não vou mentir para ninguém que eu também mexo com renda fixa. Hoje eu peguei um CDB na Easy Invest de 13% ao ano, né? Então, esses caras aqui estão me prometendo 11% no ano, me pagando com dividendos mensais. Então, tudo vale da estratégia que cada um tem, né? Mas são uma escolha que foi feita aqui junto conosco, né? Então, aqui, se você pegar agora, a avaliação para ser feita pode ser a questão aqui do ágio e deságio que o mestre mostrou também. Todos esses caras estão te prometendo pagar 0,70. Só que tem um, ó, que está com 13% de ágio, o outro aqui, nosso amigão, ó, quase 40% de ágio, o outro com 12%. Isso aqui pode ser um critério excludente também, né? Então, olha, vou tirar o cara que está com 38%. Você vai ficar com 3 opções aqui para você olhar. Ah, eu só aceito pagar até 10 CPTS, tá? Então, de uma forma muito rápida, você consegue aqui fazer uma adequação do que é melhor para a tua carteira, que é o que a gente prega demais, pessoal, independência. Você escolher o que é melhor para você. Né? Uma carteira recomendada... Pode falar. Oi. A Luciane está com uma dúvida aí. Você quer abrir o microfone ou quer escrever, Lu? Pode falar. Ah, só não queria interromper o raciocínio dele. Não, pois é. Fica à vontade. Aqui eu estou para ser interrompido. Vamos lá. Eu não entendi muito bem essa parte do preço máximo que o ativo pode chegar. Isso é baseado em quanto tempo que você falou? 12 meses? Ó, vou te dar um exemplo aqui. Vamos pegar só os caras que estão em vermelho. Vamos classificar por cor, pegar só os que estão em vermelho, tá? Então, se você está na... E vamos ser um conservador aqui. Vamos pegar aqui 0,40, tá? Então, seria uma expectativa não tão grande de recebimento aí de dividendos, tá? Todos esses caras que estão aqui... Deixa eu pegar... Os que estão caros também... por exemplo, o KNCR a gente já falou, até o LZR aqui, meu Deus, também está aqui. Vamos pegar aqui pode ser o próprio LZR, né? O que o LZR está falando aqui para você? Luciane, se você espera comigo ter 0,40 de distribuição de renda passiva, ou seja, você vai colocar um dinheiro, você vai escolher o LZR e você fala, olha, por dividendos eu quero receber 0,40. É um fundo que acabou de comprar aí o prédio da Sky, voltado para data center, mexeu com a Rede Globo, com a Decathlon, foi considerado aí pelo Baroni um dos fundos mais híbridos do país, e aí você fala, vou comprar esse cara para ter um recebimento de renda passiva de praticamente 0,40% ao mês, né? Ele está falando para você, o máximo que você pode pagar é 120,85. Por quê? Se você pagar até 120,85, né? Esse cara aqui, quando ele teve o fechamento dele, ele já pagou 0,47, que foi no dia 15/4. Então, se você pegar aqui o dia 15/4, cadê? Vou pegar só abrir aqui. Ó, 15/4, no fechamento dele, ele fechou a 130,36, tá vendo? 130,36. Quando ele fechou no dia 15/4, ele fez aqui o pagamento de 0,60, tá? Para cada cota, baseado naquele último valor que deu 0,47% nessa distribuição. Porém, quando você pega nos últimos 12 meses, se você pegar todos os dividendos que ele trouxe 12 meses seguidos e dividir pelo mesmo valor de fechamento, você vai ter aqui somente 4,60, tá? Então, por mais que ele chegou aqui próximo de 0,50, isso é um efeito que não está acontecendo ao longo dos últimos 12 meses, né? Então, ele está falando, se você quer para agora, você já está com uma expectativa para agora,
o máximo que você pode pagar é 120,85, tá? E aí ele está falando aqui no mercado para você que ele está 128,94. Então ele está falando para você, olha, tá R$8 mais caro do que a sua expectativa de 0,40. Aí você pode falar, poxa, então eu vou esperar ele cair um pouco mais. Ele está falando para você, ó, baseado nos últimos 15 dias, 15 pregões, o mínimo que ele chegou foi por volta de 126,10, ou seja, ainda continua longe do 120,85, tá? Então, isso é uma métrica que a gente tem pela precificação de Gordon, que ele vai te dar um preço teto, o quanto máximo você pode pagar em um ativo para que você espere receber por volta desse valor aqui, tá? Todos os outros que estão em branquinho, que são esses daqui, por exemplo, olha, HCRI, se eu esperar 0,40, ele vai falar, cara, você pode pagar até R$691, que baseado no histórico dele, não só do último dividendo, que foi 0,63, já está bem maior que o 0,43 aqui, mas também baseado nos últimos 12 meses, esse cara te paga com folga 0,40, né? Então, se você pegar ele a 691 no dia do fechamento da database para você receber o pregão, provavelmente, como estatística aí de 12 meses, você vai receber o equivalente a 0,40, tá? Então, como tem essa diferença muito grande aqui, você pode ser um pouco mais ambiciosa. Você pode esperar um 0,50, continuou branquinho. Você pode pegar aqui um 0,60, aí já fechou, tá vendo? Então, 0,55, vamos ver aqui. Então, 0,55 ele está falando, ó, se você pagar até R$499, enquanto ele está 464, tem R$34 de diferença. Você pode esperar, baseado nos últimos 12 meses, um dividendo, né, de por volta de 0,55, tá? E aí, aqui corrobora com o que eu estou falando para você, que ele está pagando 0,63 aqui, né? E nos últimos 12 meses aí está 7,30, então está pagando mais que os 6,80 que está aqui, tá? Ficou mais claro para você? Então, é um valor máximo para ser pago num ativo, para que, baseado no resultado dele na performance dos últimos 12 meses, ele entregue de dividendo o que você está esperando, tá? Ok, agora ficou mais claro, sim. Perfeito. Então tá, e aí como a gente está falando de dividendo, também tem uma coisa que é muito interessante, aqui a gente pode até usar esse HCRI aqui como histórico, né? Então aqui, ó, você tem o percentual do dividendo, como eu falei, toda vez que tem esse percentual aqui, ele está baseado no fechamento da última database, né? Então, qual foi o fechamento no dia 13/4 para esse HCRI? Se você pegar aqui o HCRI, 13/4, ele fechou praticamente 460, né? Então, quando ele fechou lá a última negociação do dia 13/4, quando ele distribuiu o dividendo, foi o equivalente a 0,63%. Por isso que existe o dividendo e o dividend on cost, tá? Por isso que a gente sempre fala que preço importa, e eu vou mostrar aqui para vocês exatamente isso agora, tá? Então, aquele papo que preço, eu sou colecionador de cota, como o Leandro falou, a longo prazo isso não interfere e tal, vai amortizar, porque tem hora que o preço está mais caro, hora que está mais barato. Isso é fato. Mas se eu tenho uma ferramenta dessa que me proporciona faixas de compra, né? Por que não tentar sempre comprar ele mais barato? Aqui no histórico de 15 dias, ele variou entre 454 e 482, gente. Tem uma variação aqui de praticamente R$30, é muita coisa, né? Então, vamos simular aqui se a pessoa tivesse comprado 100 cotas a R$454. Então, vamos vir aqui, HCRI, fundo de hospital, 100 cotas, R$454. Né? Então, se isso tivesse acontecido, né, pelo valor aqui que está, já fechou, então a pessoa comprou a 454, que foi a sugestão aqui da faixa de compra 1. Vamos ver se isso realmente aconteceu. Vamos pegar aqui de março, então. 451. 454, 450 aqui, ó. Então, no dia 14/4, a pessoa teria comprado aqui por R$450, né?
Então, olha só, se ela comprou aqui no dia 14/4 a 1, 2, 3, 4 pregões, seguindo a orientação aqui de até 454, pelo preço que já está aqui agora, a pessoa já tinha ganhado R$1.000 em 100 cotas, né? O equivalente aqui a 2,35%, tá? Então, quando a gente fala de uma Selic aí a 2,70%, você praticamente fez a Selic, né? Então, aqui, ó, esse dividend on cost foi para 0,65, né? Comprando com esse Henrique, preço médio. Oi, posso pode falar. perguntar uma coisa? Fica à vontade. Você Quem está passou, falando, achei desculpa, só fala seu nome para mim, por gentileza. Letícia. Oi, Eu tô com a Letícia, câmera boa noite. ligada. O que acontece? Você estava falando aí da questão do pregão, né? Que você comprou 4 pregões depois, aí o valor chegou a R$1.000 acima do que você tinha comprado. Quando você fala isso, você já está isentando o teu valor de investimento da compra das cotas? Sim, isso é além, né? Então, aqui a pessoa colocou, nesse exemplo que a gente fez aqui, a pessoa colocou 45.400, tá vendo? E agora Desculpa, ela porque tem... a minha pergunta é bem crua, né? Mas assim, Não, melhor do que ficar com minhoca na cabeça. Imagina. Aqui o fórum é justamente para a gente caminharmos juntos, tá? Então, a pessoa que tinha colocado... R$46.479, tá vendo? Então, você está me ouvindo? Agora voltou a tela também. Tá, mas você conseguiu ver aqui a diferença? Então, a pessoa colocou 45.400 e está agora nessa situação 4 dias depois com 46.479, tá vendo? Sim. Então já está descontando o valor investido, tá? Tá ok, obrigada, viu? Tá bom, imagina, fica à vontade. Então aqui, ó, tá vendo? 0,65% baseado nessa compra que ela fez, né? Então vamos falar que a pessoa comprou, na verdade, hoje, comprou aqui a 464, vamos pegar aqui que vai estar maior, né? 482. Então, pegou a R$482 aqui. Então, voltando aqui, veja que agora já está negativo, né? Então a pessoa teria tido um prejuízo, não um lucro, né? E aqui, ó, já foi para 0,61, tá vendo? Então, uma diferença aí, se eu não me engano, acho que estava 0,65, então uma diferença de 0,04%. Ah, Henry, não é muito, né? Tudo bem, quando você coloca isso em vários ativos, em longo prazo, tudo, eu prefiro ter o 0,65 na minha mão do que o 0,61, tá? E aqui eu acho que foi um exemplo também muito saudável para a gente, mostrando que aqui na faixa de compra te daria uma possibilidade de um número muito positivo, né? E talvez se tivesse visto aqui na faixa de venda, o que não te levaria a uma compra, você teria comprado tendo um prejuízo aqui maior ainda, então R$1.700 a menos, tá? Então isso aqui é só para demonstrar realmente que o dividend on cost, ele é importante. Então muitas vezes, para quem pegou lá na época da pandemia, né, por exemplo, o XPML, eu cheguei a ter XPML com a cota a praticamente R$70, né? Então, a gente estava falando, pô, então 100 cotas aqui é R$70, vai. A gente está falando que, ele não está pagando muito bem tudo, né? Deixa eu pegar só o que o setor tá. Vamos lá, tirar aqui. Henri, posso fazer outra pergunta, nível... Fica à vontade. Bem iniciante. Fica à vontade. Seguinte, por exemplo, a gente tem a compra das cotas por empresa, né? Que a gente negocia, acho que a própria Easy também faz, né? E a Modal, algumas outras. Você compra um lote de 100 cotas, né? Num pacote. Dentro das FIs, eu posso dizer que se assemelha ou é diferenciado? E no que é diferenciado? Você pode me explicar, por favor? Eu acho que você está falando de lote de compra de ações, é isso? Que você pode comprar isso, exato, de ações de empresas. Olha, eu vou te ajudar não só em FIIs, mas eu também vou te ajudar em ações, tá? Vou te dar uma mágica. Você não vai precisar mais comprar cotas ou ações em lote, tá bom? Pega o mesmo ticker que você vai comprar e põe o F no final. Você vai poder comprar de uma em uma, tá? Então é compra fracionada, que a gente chama. Então, vou comprar a Vivo lá, se eu não me engano, acho que é Vivit 4, uma coisa do tipo. Se você colocar Vivit 4F, pessoal de ações aí, se tiver aí também, se eu estiver falando com besteira, me avisa. Mas se você coloca o F no final, você compra de forma fracionada, tá?
Para fundos imobiliários, quando você compra pelo home broker, que é o que a gente faz, a compra é sempre por unidade de cota, tá? Então, se você for comprar 100 cotas, não é porque você comprou um lote de 100, é porque você optou por comprar 100 cotas ali, tá? Então, para fundos imobiliários, você pode comprar cotas unitárias sem nenhum tipo de problema, tá? E para ações, se alguém puder aí só me falar se está certo o que eu estou falando ou não, mas até onde eu sei, eu comprava cotas, comprava ações utilizando o modelo fracionado, que aí você coloca um F ao final do ticker que você está comprando, tá? Entendi. mesmo, Por exemplo, Itaúsa F. Aí eu consigo comprar uma unidade só, em vez de comprar 100 partidas, né, do lote, não é isso? Você não compra o lote, você vai tanto comprar e vender usando o ticker com F no final. Você vai comprar fracionado e vai vender fracionado também. Beleza. Boa noite, Mas tudo isso eu bom? consigo na mesma página onde eu negocio também as ações por lote? Ou é algum Eu não conheço outras páginas que não sejam da XP e eu uso só o home broker, então eu não sei como funciona na sua corretora. Mas se for dentro do home broker, se for dentro do home broker, você pode fazer isso com qualquer papel. Tô errado, pessoal? Alguém aí que é mais ligado para ação? Dá para escutar? Eu tô falando? Boa noite. Boa noite. Roberto, tudo bom? Então, assim, só um exemplo, Letícia, até para você ver, hoje eu estava falando com o Henry, né? Faz uma semana que eu entrei para usar a plataforma e tudo mais, e hoje eu fiz as primeiras compras de FIIs. Hoje eu comprei 12 FIIs, uma unidade de cada, para fazer um teste, entendeu? Uhum. Eu comprei os 12 força de compra que ele estava me dando, fiz uma análise lá, mas é um teste. Eu peguei isso, tá dentro do meu custo de teste, tá entendendo? Sim. E eu comprei 12 FIIs diferentes, uma unidade de cada. Uhum. Entendeu? Foi um teste. Para ver agora, é uma análise que eu quero fazer. E então foi isso. Agora, você só comprou por qual empresa? Posso te perguntar? Eu tenho 8 corretoras. Eu comprei... eu comprei hoje na Clear, comprei na XP, comprei na Isinvest, no Inter, e nessas 4 que eu comprei hoje. Mas, assim, eu tenho várias corretoras. Quantos monitores você tem, Beto? 8. Não, corretora tudo bem, mas quantos monitores você tem? 8? Ele falou. Cara, só telefone celular, cara. Ô, louco. É porque, às vezes, gente, eu vou dar um exemplo. Ó, eu quero entrar no SNFF, certo? Quero entrar. Se eu fosse um correntista de XP, Rico e Clear, eu não conseguiria. Por quê? Porque eles não estão oferecendo, eles estão brigando com o pessoal da Suno, eles não vão oferecer. Então, eu estou te dando o nome de 3 corretoras que não vão oferecer. Mas eu tenho Isinvest e Inter. Então, pela Inter ou Isinvest, eu vou e faço. Às vezes, na Modal Mais tem alguma coisa, BTG Pactual também tem, entendeu? Dependendo de qual corretora você usa, você tem produtos. E como todas elas são gratuitas, cara, assim, se você é controlado... É o livre mercado, né, gente? Né, Beto? É o livre mercado. Acho que assim, e você tem gestão da sua carteira... Cara, eu tenho muita gestão da minha carteira, eu trabalho muito com planilha, sempre atualizo tudo que eu compro. Então, muitas vezes, por exemplo, você falou hoje do CDB que você comprou na Isinvest, eu também vi, do Banco Máxima, a 13%. Então, assim, são oportunidades que aparecem de vez em quando. Às vezes você tem uma oportunidade. Só vou resgatar o dinheiro quando eu fizer 18 anos, tá bom, né? Exato, né? Você vai perder 31, né? Então, assim... quando eu fizer 18 anos, já deixei marcado que eu vou pagar a minha festa de 18 anos. Então, assim, hoje eu tenho ouvido bastante gente falar da Isinvest. Você gosta de operar por ela? Ou você começou agora também? Para renda fixa é muito boa. Ela, renda fixa é boa. Também gosto bastante de renda fixa. Eles têm produtos muito interessantes. A Clear eu gosto, só o problema da Clear é a instabilidade. A Clear eu gosto muito, é muito fácil de trabalhar na Clear. O problema é a instabilidade. Beto, sim, a Clear eu já conheço um pouquinho, porque eu operava Forex nela, mas tem essa questão, né, da instabilidade, você tem que comprar o pacote para poder conseguir deixar mais estável, conseguir operar melhor. Ô, Letícia e Beto, posso fazer uma sugestão? Deixa eu só terminar aqui a parte do preço on cost, porque aí a gente continua esse assunto daqui a pouquinho, só que aí também o pessoal já consegue terminar a finalização, a gente também volta, porque eu estou interessado também nesse tema que eu quero saber de vocês.
Deixa eu só terminar aqui, a gente já volta aqui. Espera aí um minutinho. Beleza. Então, pessoal, só para finalizar aqui a parte dos fundos imobiliários, né? Então, o setor de shopping, como eu coloquei lá a questão do XPML aqui, 100 cotas a 70, né? Que foi praticamente na época da pandemia, você fala, pô, o fundo não está no momento legal, né? Aqui, rapidamente, você vai vir em cotas, tirar o zero, né? Vai ficar só os dois fundos que a gente colocou lá, o XPML e o HCRI. Dá uma olhada nisso, né? Para quem comprou lá na época da pandemia, apostando no longo prazo, alguma coisa do tipo, né? Hoje a distribuição aqui do XP... Hoje já estaria com um belo de um dinheiro aqui, né? No caixa, porque por mais que a gente ainda está na pandemia, você vê, ó, o fundo variou aí por volta de 70, 80 reais, chegou a pegar por 66, está 107 hoje. Então, está em pandemia, tudo está com porta fechada, mas no mercado secundário a pessoa está aqui com praticamente 52% na mão, né? E olha que interessante, quando você pega isso e vem para os dividendos, né? O PM sobe, tá vendo? O preço médio aqui, o dividendo um cost, ele sobe para 0,21. Se eu não me engano, está por volta de 0,14. Então, isso aqui é um exemplo que muitas vezes, quando um fundo que você selecionou antes aqui por patrimônio, né? Por tipo, por ativos, contratos, cai, né? Às vezes é uma oportunidade. O pessoal quer muito comprar quando o fundo está barato, mas quando o fundo dá oportunidade, muitas vezes as pessoas têm medo de fazer a compra, né? Então, esse é o tipo de coisa que aqui também você consegue ver mais uma demonstração com relação a essa parte. Para a parte de fundos imobiliários, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que fique claro, que tenha ficado claro aí. Se alguém tiver mais alguma dúvida aqui sobre fundos imobiliários, pergunta aqui para a gente, que senão a gente vai continuar aqui a outra conversa com o Beto e com a Letícia, que eu também quero saber aí um pouco mais sobre essas outras corretoras. Henri, eu tenho uma dúvida. Diga lá, Rafaela. Aí eu passei primeiro. Fui eu que falei? Alguém falou comigo ou fui eu mesmo? Vamos lá. Eu também, então, também não sei. Diga lá. Deixa eu ver. Eu queria só confirmar com você, a data base para eu adquirir um fundo, para eu receber o dividendo, eu consigo ver na planilha? Aqui, ó. Você não vai ter a futura, tá? O que a gente acaba tendo, assim, o que você pode falar que você tem segurança, tá? Para a data base. Quem libera no último dia útil, tá? Então, quando você começar a ver lá na página da EMA 5, último dia, dividendos, no fórum, no Clube FI lá, dia D, normalmente é o último dia, tá? Então, praticamente 90% dos fundos aí vão distribuir no último dia. Então, você pode vir aqui, por exemplo, março, ó, pegar só o dia 31, tá vendo? Então, esses são os caras que vão pagar no último dia útil aqui do mês de abril, tá? Para os demais, não dá para precisar a data, você consegue saber mais ou menos o período, tá? Então, por exemplo, quem ainda está faltando a distribuir, são esses caras aqui que estão no passado, né? Então, se você pegar aqui 23, 24, então, por exemplo, tem Senes aqui e Edgar, né? Eles não distribuíram ainda. Então, esses carinhas aqui, provavelmente daqui a pouco vão estar distribuindo. Mas é o tipo de coisa que quem tá para saber com segurança o último dia útil, tá? E o primeiro dia útil também, tá? Então, se você pegar aqui abril, né? Quem distribuiu no primeiro dia? Esses caras aqui fazem a distribuição muito provavelmente no primeiro dia útil aí de maio, tá? Então, esses dois aqui dá para você mais ou menos chutar com praticamente certeza, né? Os demais vai monitorando para você saber se está perto ou não para conseguir ver isso daí, tá, Rafaela? Entendi, Pessoal, depois beleza. eu posso até compartilhar com vocês, um amigo meu que também que gosta de curtir isso aí, ele me passou uma expectativa, que tem a data base e data com, entendeu? Dos FIIs. Aí ele dividiu quais são do primeiro dia útil, historicamente, segundo, quinto dia, sexto dia, sétimo dia, oitavo dia, nono dia, 12º dia e último dia útil. Ele separou isso aí bem direitinho, fez um negócio e mandou. Tá, passa pra gente, Beto, para eu mandar lá na lista. Deixa eu te passar. Assim, eu vou te passar, eu vou te passar lá no WhatsApp, aí você vê se você compartilha, tá bom? Aí você pode botar. Tá, eu vou passar a título de curiosidade, tá? Porque o que a gente recomenda sempre é ver o relatório gerencial, até porque tem fundo que fala assim, ó, distribuo até o quinto dia útil, eu distribuo até o sétimo dia útil, exato.
Então, assim, o histórico, né, é sempre válido, ele é sempre muito como base, mas é o que a gente está falando. Às vezes o cara pega e fala assim, eu vou aportar aqui nesse dia porque eu vou receber. Às vezes pode ser que tenha uma dor de cabeça, né? Então, do André, um amigo meu. É válido para informação, a gente distribui. Aí, tá. É válido para informação, a gente distribui, mas a recomendação sempre tirando o último dia útil e o primeiro dia útil, sempre dá uma lidinha no relatório gerencial, porque lá ele sempre fala, né? Olha, eu distribuo até o 7º dia útil do mês. Se você estiver no 7º dia e ele não tiver distribuído ainda, com certeza aquele é o dia que ele vai distribuir. Né? Mas a demais é muito mais na estimativa ou no histórico, né? Beleza, obrigada. Imagina. Eu mandei aí, tá? No WhatsApp do Fechado. Fechado. Muito obrigado, Beto. Eu tenho. Oi. Falar. Quem está falando? Pode falar. Luciane. Oi, Luciane. É seguinte, aproveitando esse comentário aí do Beto, por exemplo, uma análise na planilha, né, e chego à conclusão de alguns FIs que eu tenho interesse em comprar. Tá. E, por exemplo, eu tenho conta somente na XP e na Clear, um exemplo. Uhum. E, por exemplo, teria todos esses 141 FIs sugeridos na planilha na XP ou na Clear? Tem muito mais, tá? Luciane, o que acontece é o seguinte, hoje o mercado de fundos imobiliários, se eu não me engano, acho que já passou dos 300 fundos de opção. Isso que está sendo comentado é quando é um fundo novo, tá? Então, quando vai fazer o processo de um novo fundo, normalmente tem a oferta inicial, e aí isso algumas vezes é amarrado em algumas corretoras, tá? Então, tem corretora que oferece, corretora que não. No caso do SNFF, o grupo XP não está ofertando esse cara como uma oferta inicial. Então, por exemplo, eu só uso a XP, só uso a XP para renda variável, né? Eu tenho a Isinvest lá, nem sei se está lá, mas eu posso dar uma olhada. Mas, por exemplo, para a questão de renda variável, não foi ofertado para mim participar dessa primeira oferta aí do fundo. Mas quando ele entrar para o mercado secundário, que a gente chama, que é o quê? Começou a negociar dentro da Bolsa de Valores, você vai conseguir comprar ele lá também, tá? Porque qualquer corretora é um vínculo seu com a Bolsa de Valores, tá? Então, a partir do momento que chega na Bolsa de Valores, para toda corretora, isso é válido. Senão, a gente não teria uma Bolsa de Valores padronizada, né? Que é a B3. Você teria que entrar no home broker da Clear para comprar o leque 1. Isso. Você teria que entrar na corretora 2 para entrar no leque 2. Então, não é isso que acontece. Isso é uma particularidade de entradas de novos inícios de fundos imobiliários, a oferta pública inicial normalmente, e aí depois, quando cai para o mercado secundário, que é na Bolsa de Valores, você pode usar a corretora que você mais gostar para acessar e fazer a compra, tá? Tá. Até, só acrescentando até um pouquinho, que isso aqui eu tô na discussão, eu tava com 3 pessoas da assessora da XP hoje, discutindo muito isso, né? O que é que acontece? A XP, algumas coisas, eles estão entrando numa briga, certo? 2 produtos que estão muito na modinha, como o próprio Henry falou, né? O Kizu foi um produto de moda, e agora 2 produtos de moda, que vai ser um ETF, que é o Hash 11, né? Que até para vocês, um ponto só. Um colega meu hoje, que estava nessa discussão, ele comprou BID 11 pensando que era fundo imobiliário. Porque o número 11 não diz que é fundo imobiliário. É uma coisa tão básica, né? Se comprar o BOVA 11, aí ferrou, hein? Exato. O 11 não quer dizer que é fundo imobiliário, né? Então, isso é um ponto que muita gente não explica. Sensacional. Porque parece que não, parece que é básico, mas não é, entendeu? Muita gente não sabe disso. Exato. Né? Então, ele comprou BID 11 pensando que era um contrato de fundo imobiliário do Banco Inter. Adorando esses comentários aqui. Né? Então, não é. Ali é uma unity do Banco Inter, da ação do Banco Inter. Então, o pessoal da XP não vai ofertar coisas novas no mercado. Por quê? Aí eu até falei uma pergunta que eu fiz para a Andréa mais cedo hoje. Há uma discussão sobre a taxação que essas corretoras cobravam antes, tanto na listagem inicial como nas subscrições de fundos imobiliários. A subscrição, e foi a discussão que eu entrei, ela é obrigatória, eles não podem se negar a fazer subscrição.
certo, Henry? Até me reforça isso, porque eles não, eu não estava vendo a disponibilidade de trabalhar a subscrição do Kizu, entendeu? Dentro da XP. Eu não sei se apareceu para você isso, mas para mim ainda não tinha aparecido nem a possibilidade. Do Kizu? Isso. Do quê? Da subscrição? Da subscrição. Porque normalmente eles avisam com 30 dias de antecedência que vai ter, entendeu? A subscrição do Kizu ainda não está nem definida. Não saiu. Mas não está definido ainda não. É porque eu recebo ao menos relatórios da XP com 30 dias de antecedência que vai haver algum tipo de... Isso que vocês passam, até data tal vai haver uma subscrição. E não teve. E eu falando com um analista, que é XP, mas é correto, ele falando que eles estão discutindo ainda essa questão de taxação. E foi uma pergunta que eu falei para a André. Eles não vão trabalhar o SNFF por questões de taxa. Eles não aceitaram a taxa que a Suno queria que fosse feita. Era muito baixa para eles. Então, eles saíram. Beto, a questão aí é o que o Henry já falou. Eles estão numa briga com a Suno. Independente de taxa. É a questão que eles não querem ofertar produtos do Thiago e também não querem ofertar mais tantos produtos do Itaú. Eles estão em briga ferrenha por baixo dos panos aí. Então, o que eles puderem fazer para não ter o produto desses, eles vão fazer. Isso tudo era para dizer assim, você ter uma única corretora, ela pode te trazer esse tipo de problema, né? Então, você ficar somente com a corretora. Esse motivo lá que eu tenho essa tanta corretora para poder utilizar isso. Isso aí sempre, Beto, é muito válido, né? A gente teoricamente, quem está dentro de mercado de bolsa de valores, assim, prega o livre mercado, né? Então, eu acho que, assim, o capitalismo faz parte, ele prega essa disputa e quando isso acontece é de uma forma sadia, e eu acho que, assim, eu posso até dar um exemplo. Tá tendo essa briga agora com relação a essas duas empresas, mas eu acho que é válido também lembrar que graças a uma ameaça de criar um indicador, que é o Suno 30, né, a gente acabou vendo aí a XP lançando indicadores paralelos, que foi o XPFT, o XPFP, o XPFI, se eu não me engano. A gente viu o IFIX sendo remodelado, coisa que a gente não via há muito tempo, e a gente viu a criação desse cara aqui, que é o IFL, né, que é só para os fundos de maior liquidez. Então, assim, quanto mais esses caras grandes estiverem brigando, melhores oportunidades vão aparecer para a gente, né? Quando um cara como um grupo Suno, né, que era uma casa de research, começa a falar sobre criar um fundo imobiliário, criar um índice e ter essa adesão, eu acho que no final das contas a briga é ferrenha, né? E no final quem ganha somos nós, porque isso vai mexer com certeza com taxas que o pessoal mexe, né? A XP, se você for ver hoje, ela está entrando numa briga com algo que ela fez, né? Quando ela começou a tirar a taxa de corretagem de alguns ativos, quando ela começou a oferecer um cartão de crédito agora também, né, sem anuidade, sem outras coisas. Então, assim, no final das contas, nós vamos ser os beneficiados, né? Então, caso não tenha lá, e isso realmente é um fator de decisão, eu quero entrar no SNFF, quero participar da subscrição da SUN, do Kizu 11, cara, tem várias outras corretoras e a gente que ganha isso. E aí eu só queria fazer uma brincadeira, Beto, que você falou que o 11, né, realmente ele não é o que determina um fundo imobiliário. Complicado é quando o cara compra o China com o X, né? China 11, né? Que agora tem até o China 11 com X, gente, que é o índice aí que replica, se eu não me engano, algum indicador lá da China. Isso. Mas frente a isso, eu acho que é muito válido. A gente está chegando em 1h30 de fórum aí, né, Leandro? Eu não sei se... Não, deixa eu só falar aqui que o pessoal está querendo já só começando a sair, né? Finalizamos aqui o tema, evidentemente que o fórum é para isso mesmo, né? Discutir isso aí, só para dar um direcionamento aqui. O tema dos 5 indicadores, 6, 7 indicadores, a gente já terminou aí, e quem quiser tirar alguma dúvida, fica à vontade. Quem quiser continuar falando também, fica à vontade, só para dar uma norteada na turma aí, que o tema principal já foi encerrado.
mas esse papo aí é bem válido e quem quiser continuar aí conversando, fique à vontade aí. A esposa já está puxando a orelha aqui, já vou ter que sair. Mas, pessoal, ó, eu queria agradecer a todos aí, né? O Leandro já comentou também. Muito obrigado, caralho. Acho que é muito válido, assim, muito gostoso ter essa interação com vocês. Muito obrigado mesmo por tempo de vocês. Eu acho que é o bem mais valioso que a gente tem. E peço de novo, né? Quem puder compartilhar aí, marcar a gente no story, alguma coisa, fazer com que isso daqui alcance cada vez mais famílias e que a gente tenha cada vez mais investidores aí desamarrados de corretora, de banco, de tudo que possa não oferecer a melhor opção para você, tá? Uma boa noite a todos, eu vou precisar sair. Mestre, abraço. Beleza. Boa Não, acho noite que já para fechou vocês aí. também. Senão hoje eu durmo na sala, pessoal. Tchau. Tá bom, gente. Oi. Obrigado aí pela presença. Segunda-feira a gente está de volta aí com um tema novo aí. A gente espera todos vocês de novo aí. Obrigado e boa semana. Leandro, Sim, Letícia. queria te agradecer pelo convite e queria dizer Não, que a gente devia ter a opção de conseguir copiar os comentários aqui, porque tem tanta coisa rica aqui que dá vontade de a gente anotando tudo, né? Parece uma apostila aqui. A aula fica gravada, viu, Letícia? Se você depois quiser, ela fica gravada, você pode depois assistir, é só me falar que eu te envio aí, não tem problema nenhum não, tá? Ah, tá. Eu tinha chamado 2 amigas para assistir, mas elas não puderam assistir. Se depois puder compartilhar com elas. Pode. Aqui, como você viu, é um bate-papo, só falta a cerveja e o torresmo, né? O resto a gente tem tudo. E é muito bom que é aquilo que eu sempre digo, não tem um que sabe mais que o outro, que não tem isso, não tem dúvida ruim nem dúvida boa. Aqui é um bate-papo que ficou uma rodinha de mesa, uma rodinha de amigos que fica muito à vontade para conversar de qualquer que seja o tema dentro do negócio. É muito legal aqui. É bacana. Queria agradecer a você, né, por esse projeto aí, ao Henri que já foi, ao Beto, que acrescentou pra caramba também hoje, a todo mundo que colaborou. Acho que todo mundo trouxe um ponto importante, interessante para Exatamente. É melhor do que ficar assistindo a novela do Comendador. Ah, eu não vejo novela já faz muito tempo. Muita perda de tempo. Tá bom, Letícia. Boa semana, obrigado pela presença aí, viu? Igualmente, para vocês também. Valeu, pessoal. Um abraço.